Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Um assunto hoje um tanto especial. Aqui é o professor Lineu Miranda e vamos falar sobre escravidão e o tráfico de escravos no Atlântico. Devem estar perguntando, por que está com essa roupa estranha? Não, ela não é estranha. Essa roupa faz parte da indumentária do povo africano. Tá? E foi gentilmente cedida para participar aqui hoje, fazendo essa homenagem à cultura africana, da qual eu me sinto também como parte dela. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai destacar é esse conceito de escravidão, que aqui no nosso Brasil, nosso país, por conta da herança colonial, ficou muito conectada com a questão da cor da pele. Mas a escravidão foi um negócio, foi uma questão financeira. Por acaso, no caminho, nós tínhamos os africanos que foram os escolhidos para fazerem parte desse processo. Ninguém nasce escravo. A escravidão é a marca da exploração dos seres humanos que está presente desde a formação das primeiras cidades-estados, lá na Mesopotâmia, no Egito e assim por diante. Logo, não é exclusividade de algum povo ou etnia. O projeto de colonização europeu para as Américas, que aconteceu entre os séculos XVI e XIX, a mão de obra escrava foi toda obtida na África. E é isso que a gente vai discutir hoje. Bom, mas antes de fazer nosso aprofundado assunto, a gente tem a resposta da aula desafio anterior. A aula sobre a Guerra dos Mascates. Lembra? Pois bem, a pergunta é, o que foi a Guerra dos Mascates? E a resposta está aqui. Eu acredito que vocês devem ter achado algo bem parecido. A Guerra dos Mascates aconteceu por causa da tensão existente entre comerciantes portugueses de Recife e os donos de engenho de Olinda, os nobres da terra. Vocês lembram? O ponto máximo foi quando ocorreu a elevação de Recife à condição de vila, iniciando um conflito que se estendeu por mais de um ano, necessitando a intervenção de Portugal. Recebeu esse nome de Guerra dos Mascates porque era assim que os olindenses apelidavam os comerciantes portugueses que aqui chegaram e habitaram a cidade do Recife, a Vila do Recife. Bom, para a gente poder começar a falar sobre a escravidão e o tráfico negreiro, a gente vai para aquela velha nossa amiga, que é aquela planilhazinha, aquela tabelinha que está aqui para a gente dar uma visualizada. Bom, a gente vai entender que essa expansão marítima e comercial que provocou as grandes navegações, que levou à conquista da América e que aconteceu dentro de um chamado Pacto Colonial, no qual o monopólio, que era o controle absoluto do mercado, era fundamental, levou à necessidade de mão de obra em larga escala para poder completar esse projeto colonial. Na época, não existiam leis internacionais que regulassem a relação entre povos e nações diferentes. Para completar, aqui na América, os portugueses tiveram muita dificuldade com os nativos. No primeiro momento, tudo era amistoso. O escambo, as relações iniciais, favoreceram a exploração e extração do pau-brasil. Mas quando a coisa era trabalhar no engenho, abrir mão da vida que o nativo tinha para um novo modelo segundo a exploração colonial portuguesa, isso não foi fácil, não aconteceu. Para completar, havia um alto lucro com o tráfico de africanos escravizados. Pronto, esses foram os elementos chaves que desencadearam para que houvesse a escravização de africanos no Brasil. E essa escravização foi um processo, por muitas vezes doloroso, mas que tem o seu lado bonito, que é o resultado que temos hoje. A nossa sociedade, as nossas virtudes como comunidade que prevalece a equidade racial e de gênero, que defendemos com tantas bandeiras, a nossa riqueza cultural hoje é devida a essa miscigenação, a essa troca de influências. Bom, eu queria que ela tivesse sido mais feliz no começo, né? Mas de acordo com o nosso pesquisador, no quadro que a gente está aqui visualizando, o pesquisador Luiz Felipe de Alencastro afirma que cerca de 8.389.400 indivíduos foram levados da África para as Américas. Foi a maior migração compulsória da humanidade. E não foi uma migração feliz. A galera vinha dentro de navios, como vocês estão vendo aqui na imagem, acorrentados, em porões, péssimas condições de transporte, de viagem, de saúde, certo? Bom, e aí a gente vai ver mais adiante. Por que essa mão de obra foi mais importante, mais atraída, mais utilizada do que a dos indígenas? A mão de obra dos indígenas tem um problema muito sério. Eles eram donos dessa terra, eles conheciam esse lugar aqui melhor do que os portugueses. E para você gastar dinheiro vigiando e cuidando e tomando conta dos indígenas enquanto trabalhavam nas terras, nos engenhos, era quase impossível. Além disso, a Igreja Católica, através dos jesuítas,
conseguiu que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena, porque para eles o indígena era mais um que seria colocado como fiel para compor a Igreja Católica e enfrentar a perda de fiéis que a Igreja teve por conta da reforma religiosa, que está na nossa tabela, lembra? Pois bem, a escravização dos africanos era muito mais vantajosa para os europeus, por dois motivos. Primeiro, era comum já entre tribos na África que o pessoal do litoral capturasse a galera do interior e usasse como mão de obra escrava. Como na escravidão, na antiguidade, que acontecia por dívida, guerra ou crime, punição, castigo, a escravidão na África existia naturalmente. O que o português fez? Ele se encaixou nesse processo e passou a explorar essa extração de mão de obra. Aquilo que era uma realidade de algumas centenas de indivíduos ao ano, passou uma centena de milhares, por conta do lucro com o tráfico negreiro, que era altíssimo, compensando justamente as perdas que aconteciam e os riscos. Que perdas seriam essas? Você colocar numa embarcação um monte de gente aglomerada dentro de um porão de navio, não precisa dizer adivinhar o que é que vai acontecer, né? Muitos vão adoecer, outros vão enlouquecer, vai ter revoltas. Durante o caminho, alguns são largados no mar para morrerem afogados, por conta daquela história de prejuízo, de correr o risco de perder um por causa de uma doença ou por causa de um problema. E eles, quando chegavam na América, eram tratados como mercadoria. Dado banho, passado um óleo, alimentados e só então levados para serem vendidos. Era uma falta de respeito com o povo africano. Bom, para o Brasil, a maioria dos africanos escravizados, eles vieram da Guiné-Bissau, da Costa da Mina, da Angola e do Congo, somando aproximadamente 4.029.800 indivíduos traficados. Gente, isso é pelos registros que a gente tem dos livros da entrada desse pessoal aqui nos portos do Brasil. Mas investigando mais além, em ruínas no Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, encontraram uma vala com milhares de cadáveres, justamente do pessoal que não sobrevivia. E quando o navio era esvaziado, eles viram lá corpos de 1, 2, 3, 4, 5, 10 africanos que não sobreviveram à viagem. E passaram a viagem, o cadáver dentro do navio. Aí chegavam aqui, eles desciam e enterravam escondido. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e também aqui em Recife, em várias cidades do Brasil, claro. Aqui existe inclusive uma lenda de mau assombro lá na Cruz do Patrão. Na Cruz do Patrão, no Porto Recife, também eram enterrados alguns corpos dos que não sobreviviam. Bom, vamos lá. Esse comércio de africanos traficados era tão grande, tão importante, que os portugueses até construíram uma fortificação lá no Golfo da Guiné, na África. Do castelo de São Jorge da Mina, famigerado castelo, milhares de seres humanos foram comercializados até o século XIX, quando a Inglaterra caiu em cima para proibir o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era desumano. As pessoas eram amontoadas no porão dos navios, mal alimentadas, sofriam sem as mínimas condições de higiene e muitas morriam no meio do caminho. Bom, cá para nós. É muita tristeza, é muita dor. Mas isso não foi à toa. A herança que a gente tem da cultura africana praticamente modificou o que seria o projeto de colonização dos portugueses. Os que conseguiam chegar à América eram levados para depósitos para depois serem colocados à venda. Tudo bem. Nada bem. Porque o trabalho deles começava quando eles eram vendidos de sol a sol. No trabalho pesado no campo ou nas funções domésticas, os africanos trazidos para o Brasil, eles moldaram a cultura e os valores dos seus senhores, que passaram a adquirir também alguns hábitos. Por exemplo, vocês sabiam que o pessoal do interior da África, que veio para cá, não tinha acesso ao sal porque eram inimigos do pessoal do litoral? Eles não gostavam de sal? E o que eles usavam? Eles usavam condimentos, pimentas. A pimentinha. E a pimenta foi o que veio para cá. Muitos trouxeram a pimenta e aqui plantaram. E a pimenta ganhou o sabor e temperou nossos alimentos e deu mais cor à nossa vida. Somos mais felizes graças à presença africana aqui, com certeza. Mas não somente a culinária, como também na música, na arte e o próprio trabalho do povo africano, muito empenhado. Bom, sem perceber, essa convivência foi modificando o jeito de pensar e criando a possibilidade de convivência, mesmo com a presença constante da ameaça e da violência, brancos e negros, portugueses e africanos foram se aproximando. E mesmo com toda essa injustiça e covardia na relação entre esses dois grupos, as relações foram se consolidando e a cultura africana foi se constituindo também como um elemento importante da nossa cultura americana.
Para finalizar nosso processo, e a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai destacar aqui que entre os séculos XVI e XIX, o tráfico de seres humanos marcou notadamente os continentes africano e americano. O Brasil, por exemplo, é o país que mais tem gente da África fora da África. Tá? Enquanto na África, comunidades inteiras eram desmanchadas pelo comércio de escravos, alguns indivíduos enriqueciam muito na Europa e também na própria África, fruto desse comércio. Aí a gente tem uma foto atual do famigerado Castelo de São Jorge da Mina, lá em Gana, na África. Enquanto isso, nas Américas, foi criando-se um regime com enormes desigualdades sociais, marcada pela cor da pele e pela violência, que oprimiu pela força física e cultural as vítimas do maior sequestro de seres humanos em larga escala que se tem registro na nossa história. Volta para cá. Então, não foi de graça. Foi com sacrifício, com dor, com lágrimas. Mas nós homenageamos todos eles que perderam sua vida e que tiveram sua vida modificada com esse tráfico humano trazido aqui para a América à força, com respeito, a reverência à sua cultura, sua tradição, seus valores e principalmente o respeito aos seus descendentes. Tá? Bom, agora vamos para o desafio dessa aula, tudo bem? O que promoveu o maior comércio de seres humanos intercontinental que se tem registro na nossa história? E aí? Leva esse desafio para casa, prepara uma pesquisa bem quente, põe um temperinho africano, faz um swing, uma música também, tá? E aí a gente traz na próxima aula a resposta e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima. Axé!